Olá, estamos de volta com a nossa aula de número 64. Aqui a gente começa a falar da reforma. Isso mesmo, da reforma do ensino médio. Para que você possa entender bem essa reforma do ensino médio, é importante que eu não entre direto na LDB. Se eu fizer isso, você vai ficar descompassado. Não vai entender o que precisa entender, principalmente para dar aula nesse tema. Então, nós vamos comentar aqui algumas novidades, eu vou apresentar algumas novidades, fruto dessa reforma do ensino médio, para que você também as apresente em sala de aula. Assim, você cria uma base na cabeça do seu aluno, que vai permitir você construir o conhecimento decorrente da leitura e análise dos artigos que vão se seguir. Se você ler direto os artigos em sala de aula, é como se você estivesse construindo a casa, mas não fez nenhum alicerce, ele não fez nenhuma base. Isso é, empilhou as paredes na terra e na areia. Qualquer abalo, qualquer tremor, essa casa cai. Então, vamos devagar entender um pouco do que foi a realidade do problema ensino médio, que ainda perdura nos dias atuais, para que a partir daí a gente possa comentar as novidades em 2 blocos de aula distintos e entrar finalmente na leitura dos artigos que falam dessa reforma. Então, você precisa entender, por exemplo, que 60% dos jovens que entram no ensino médio não concluem o ensino médio. Então, eu tenho 100 jovens que entraram no ensino médio. Desses 100, essa era a realidade antes da reforma. Antes da reforma, 60 deles não concluem o ensino médio, tá? Dos que concluem, dos 40 que concluíram, 83% vão para o mercado de trabalho sem nenhuma formação ou qualificação. Fazem um ensino médio de formação geral e acabam buscando espaço no mercado de trabalho sem ter conhecimento de nenhuma profissão. E isso aí é 83% dos que se formaram. 50% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora do ensino médio, isso é, nem estão matriculados, nem fizeram matrícula. 93% não sabem o esperado de matemática no fim do ensino médio. 93% dos que concluíram não sacam de matemática, o mínimo desejável. Fizeram prova, passaram de ano e esqueceram tudo que sabiam. Não sabem. Então, o ensino médio é um desastre no Brasil. Um desastre. É a última etapa da educação básica e é o grande gargalo. Não é um funil, ele é um gargalo, porque o aluno não aprende o suficiente para acessar os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. E acaba acessando. Mesmo sem saber o suficiente, ele acaba acessando, vai às vezes para uma faculdade sem o domínio da base necessária para a educação superior e só vai agravando o problema de vida dele, porque ele se torna daqui a pouco um profissional formado em educação superior em uma área que também não tem competência para exercer aquelas atividades. Então esse é o problema que fez com que fizéssemos uma reforma estrutural no ensino médio, não uma reforma curricular. O que foi feito no ensino médio não foi somente uma reforma curricular, mas foi uma reforma estrutural, uma reforma em toda a estrutura do ensino médio para resolver o problema ou mitigar, pelo menos mitigar o problema que eu acabo de apresentar no slide anterior. Então, para entender o ensino médio, o novo ensino médio, você não pode limitar o seu conhecimento ao que está na LDB. Porque a LDB é apenas uma parte. O que aconteceu com a LDB foi apenas uma parte das alterações propostas na estrutura do ensino médio. Se fosse só uma alteração curricular, era muito mais fácil de trabalhar isso. Mas não foi uma alteração curricular apenas. Ela até aconteceu, mas foi uma alteração, uma reforma estrutural. Então, para entender o novo ensino médio, você precisa entender 4 documentos fundamentais que foram feitos para mudar a arquitetura do ensino médio. Então,
nós vamos perpassar 4 documentos aqui. E vamos apresentar a você em 2 blocos as 10 principais mudanças implementadas na estrutura do ensino médio. E aí, depois vamos à leitura do que a LDB nos traz e vamos complementar com vários tópicos dos outros documentos para que você possa entender realmente o que foi essa alteração. Então, aprofundando, para que você possa entender o que foi feito em matéria de reforma estrutural, você tem que tomar ciência de 4 documentos. O primeiro é a Lei 13.415 do ano de 2017, que é a lei que vai introduzir as alterações na LDB referentes à reforma do ensino médio. Por que que você, até hoje, eu estou gravando essa aula em 2020, desde o ano de 2017, estuda o ensino médio na LDB e não entende quase nada, ou entende tudo errado, porque você só estuda a Lei 13.415 do ano de 2017, que, por sinal, decore esse número. Se você for dar aula sobre esse assunto, decore o número da lei da reforma do ensino médio, e se você for fazer prova de concurso público, decore o número da lei, 13.415 do ano de 2007. E por que que você erra as questões referentes a ensino médio, ou não lembra, ou confunde tudo e faz tudo errado? Porque você justamente estuda apenas a Lei 13.415. São 4 os documentos que devem ser estudados de maneira conjunta, para que você possa aprender efetivamente sobre a reforma do ensino médio. O primeiro é a Lei 13.415, que altera os artigos da LDB, como eu mencionei, que você lê e não entende, ou acha que entende, mas não entendeu. O segundo é a Base Nacional Comum Curricular, que de currículo não tem nada. Tem gente que acha que a Base Nacional Comum Curricular é o novo currículo para o ensino médio, lê do engano, não é um currículo. A Base Nacional Comum Curricular de currículo não tem nada. Um outro documento que muitos nem sabem que ele existe são os referenciais curriculares à elaboração de itinerários formativos, indispensável para você entender a reforma. E o último é o guia de implementação do novo ensino médio. Você precisa analisar estes 4 documentos em conjunto, isso mesmo, em conjunto, para entender a reforma do ensino médio, e não apenas ler a Lei 13.415 de 2017 e achar que vai chegar em uma prova e responder questões de prova. Pode até responder, mas vai errar talvez muitas, dependendo da forma que for elaborada e dependendo da banca. E não vai ter nem consciência que errou ou porque errou, vai achar que respondeu inclusive certo. Então, esses são os 4 documentos que você precisa ter ciência, e a partir de agora vamos apresentar as 10 principais mudanças antes de entrar na leitura dos artigos da LDB implementados pela Lei 13.415 do ano de 2017. Então temos 10 mudanças a analisar a partir de agora, em 2 blocos. Blocos de 5 em 5 mudanças. Então a primeira mudança está na formação. Isso, adoro essa imagem. Na formação do currículo. Ela representa muito bem o que eu quero dizer, porque o currículo nada mais é do que uma trilha de aprendizagem, um caminho que você vai seguir para desenvolver uma série de competências. É isso que estamos buscando. Então o currículo é o caminho, é a trilha de aprendizagem que eu vou seguir para desenvolver uma série de competências que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular. Então, em matéria de primeira mudança, temos aí a formação do currículo. O currículo deve ter uma formação básica, chamada também de formação geral, e uma outra parte que pode ser chamada de área, que pode ser chamada de itinerário pedagógico, inclusive, e que vai se combinar com a primeira parte. A primeira parte, a formação básica, é imprescindível que você entenda isso, ela está prevista na BNCC. Ela é referenciada na BNCC. A BNCC vai falar daquela parte do currículo, não vai dar conteúdo programático, mas vai dizer quais são as competências que devem ser
alcançada pelos educandos dentro do conteúdo da formação básica. Então a referência da formação básica ou formação geral está na BNCC, que vai dizer onde devemos chegar com essa formação básica, sem dizer necessariamente os conteúdos. Ela vai dizer que competências devem ser desenvolvidas. E essa parte que a gente vai chamar de áreas, quando fizermos a análise do artigo 35, ou itinerários pedagógicos, também podemos chamar dessa forma, quando fizermos a análise do artigo 36, que se combina através de diversos arranjos, inclusive arranjos integrados, vamos ver daqui a pouco o que é isso, com a formação básica, essa parte está prevista. Está prevista nos currículos específicos de cada sistema. E ela é da escolha do aluno de acordo com as disponibilidades de cada rede de ensino. Rede estadual, rede municipal, rede distrital e até rede federal, que dá suporte e aporte para o desenvolvimento dessas atividades. Então a primeira parte está na formação básica do currículo, que terá duas áreas distintas, sem necessariamente ser dividido em duas partes, porque ele é um todo inteiriço, mas tem duas áreas. Uma ligada à formação básica e outra ligada a itinerários pedagógicos. Muito bem. Então, em matéria de composição curricular, só para deixar claro, temos mais um gráfico, o currículo do ensino médio tem uma parte comum, fundamentada na BNCC, e uma parte diversificada, que é fundamentada nos chamados itinerários formativos, que eu também posso chamar de áreas, se eu me referenciar ao artigo 35. Se me referencio ao artigo 36, eu chamo de itinerários formativos. Esse segundo gráfico foi só para consolidar a ideia do primeiro gráfico de uma maneira distinta. Então, eu quero deixar claro essa questão de artigo 35 e de artigo 36, porque eles são relativamente parecidos e às vezes as perguntas em sede de concurso público são feitas sem distinguir muito bem um ou outro e o aluno fica perdido, não sabe de qual estamos falando. Então vamos lá. No artigo 35, mais especificamente 35A, o 35 estudamos na aula anterior, então vamos para o 35A. Está escrito lá que a Base Nacional Comum Curricular, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Então ela definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Veja que eu destaquei ali áreas do conhecimento. E embaixo temos 4 áreas do conhecimento. Já vou chegar nelas. Vamos aqui para o artigo 36. O currículo... Olha, o 35 fala da base nacional. O 36 fala do currículo. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, que é aquela parte geral que eu falei para vocês no gráfico dos 2 slides anteriores, e por itinerários formativos. Veja que eu destaquei bem a palavra itinerário formativo e veja que eu destaquei bem a palavra áreas no 35. Então retoma. Itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. E aí temos 5 itinerários formativos. Vou vir aqui para o meio. Perceba no artigo 35 que a primeira área é linguagens e suas tecnologias. Perceba que falando de currículo, o primeiro itinerário formativo é linguagem e suas tecnologias. Volta para o 35A. Voltando à Base Nacional Comum, voltando às áreas do conhecimento. A segunda área do conhecimento é matemática e suas tecnologias. Volta agora para o 36, falando do currículo e de itinerários formativos. Olha o segundo itinerário formativo, matemática e suas tecnologias. Olha para o terceiro,
ciências da natureza e suas tecnologias. Agora retoma o artigo 35A e olha a terceira área do conhecimento prescrita na BNCC. Ciências da natureza e suas tecnologias. Olha a quarta área, ciências humanas e sociais aplicadas. Volta para o 36 falando de currículo e itinerários formativos e olha o inciso 4, ciências humanas e sociais aplicadas. E observe que existe um quinto itinerário formativo, um quinto, inciso 5, que é a formação técnica e profissional, que existe como itinerário formativo no currículo, que será proposto em cada sistema de ensino conforme suas peculiaridades locais e regionais e conforme as suas condições, mas que esse quinto itinerário formativo ele não aparece como área do conhecimento na BNCC, porque ela acaba com quatro incisos. Então, olha que coisa interessante para uma prova de concurso público e para você mostrar para o seu aluno que já leu isso 10.000 vezes e nunca reparou. Nunca reparou o quê? Que toda a área do conhecimento prescrita no artigo 35 é um itinerário formativo prescrito no artigo 36. Mas nem todo itinerário formativo, se eu fizer uma análise estrito sensu do artigo 35 e 36, nem todo itinerário formativo, porque vimos ali a formação profissional, no artigo 36, inciso 5, nem todo itinerário formativo é uma área do conhecimento. Olha bem, voltando. Aqui, ó. Temos a formação técnica profissional, que é itinerário formativo, mas que não aparece como área do conhecimento. Tudo isso é redação nova, introduzida pela Lei 13.415 do ano de 2017, fruto da reforma do ensino médio, perfeito? Então toda a área do conhecimento é itinerário formativo, se eu levo em conta uma análise dessa lei, mas nem todo itinerário formativo será uma área do conhecimento. Um ótimo ponto para ser trabalhado em prova de concurso público. Segunda mudança, o implemento das competências gerais prescritas na BNCC para o ensino médio. Isso mesmo, competências. É isso que a BNCC faz. Base Nacional Comum Curricular, e muitas pessoas vão para ela pensando que vão encontrar os conteúdos programáticos curriculares que vão ser implementados no ensino médio, mas não vão. Ela implementa competências gerais que têm um objetivo: fomentar a educação integral dos educandos. É para isso que ela existe. Ela apresenta competências gerais, um bloco com 10 competências gerais, que, se alcançadas, proporcionam o desenvolvimento integral do aluno. O que seria o desenvolvimento integral do aluno, do educando, para a BNCC? É o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento intelectual, é o desenvolvimento cultural. Também é o desenvolvimento social e emocional, com um objetivo. Estamos falando de educação integral, então o objetivo é desenvolver a autonomia, a responsabilidade e o protagonismo do jovem, o protagonismo do educando. Então a segunda mudança, a primeira foi na estrutura curricular, a segunda mudança é a implementação de competências gerais prescritas na BNCC. É uma segunda mudança muito relevante. Então, vamos fazer aqui uma visita aos artigos da LDB que sinalizam para estas competências na BNCC. Porque isso que eu acabei de falar, você não encontra direto na leitura da LDB, não. Você encontra na leitura da BNCC. Lembra que eu falei que para você entender a reforma, você precisa ir em 4 documentos? Perfeito. Mas onde na LDB temos o apontamento para essas competências na BNCC? Então, temos aqui o artigo 36, parágrafo 1º da LDB, e aqui atrás de mim, o artigo 35A, parágrafo 7º. Diz o 36, parágrafo 1º, que a organização das áreas de que trata o caput das respectivas competências, a organização das áreas de que trata o caput, aquelas
áreas do conhecimento, de que trata o caput, e das respectivas competências. Essas competências serão as que serão delineadas na BNCC. E a habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, onde eu vou encontrar as competências? Elas estão na BNCC. 35A, parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno. Se eu falo formação integral do aluno, eu estou falando no desenvolvimento de competência. E onde estão as competências para isso? Elas estarão prescritas na BNCC, integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físico, cognitivo e socioemocional. Perfeito? Então, esses dois artigos, eles sinalizam para a LDB, perdão, para a BNCC, esses dois artigos aqui da LDB, fruto da Lei 13.415 do ano de 2017, sinalizam para a BNCC que vai descrever quais são as competências necessárias para a formação integral do educando. A terceira mudança significativa é a ampliação. Ampliação da carga horária, isso mesmo, até 2 de março de 2022, teremos que ter no mínimo 1.000 horas anuais, 1.000 horas anuais para cada ano do ensino médio. 1.000 horas divididas por um mínimo de 200 dias. A meta é chegarmos a 1.400 horas. Essa é a meta. Não obstante, até 2022, teremos que ter, até 2 de março de 2022, todas as escolas de ensino médio com 1.000 horas anuais. Esse é o prazo limite para as 1.000 horas, perfeito? E aí a gente, conseguindo alcançar isso, a gente já chega perto da meta, que é uma escola de tempo integral. Preste atenção, estou falando da escola de tempo integral. Uma coisa é escola integral, outra coisa é escola de tempo integral. A escola de tempo integral é aquela que terá que ter pelo menos, no mínimo, 7 horas de atividades diárias. Hammurabi, com 1.000 horas, não temos ainda 7 horas. Precisaríamos de 1.400 horas, divididas por um mínimo de 200 dias, para termos 1.400 horas. Sim, mas com 1.000 horas até 2 de março de 2022, estamos caminhando, porque essa é a ideia, é caminharmos rumo a uma escola de tempo integral. Então isso é gradativo. Não é porque vão fazer uma lei hoje determinando que o ensino médio tem que ser 1.400 horas, que semana que vem, mês que vem ou ano que vem, os sistemas de ensino têm uma estrutura para proporcionar isso. Nem sempre tem. Então é dado um tempo para que a lei possa ser cumprida. A gente chama isso de vacatio legis, é um tempo de vacância, de espera da lei para que ela possa ser efetivamente cumprida. Perfeito? Então aqui a gente faz uma remissão a um artigo que já foi estudado anteriormente, que é o artigo 24, parágrafo 1º, que foi implementado na LDB pela Lei 13.415, que passamos, mas não era o momento de mencionar a Lei 13.415, porque a temática na época, quando eu estudei o artigo 24, parágrafo 1º com você, não era a reforma do ensino médio. Então, fazendo a remissão ao artigo 24, parágrafo 1º, temos que a carga horária mínima anual, de que trata o inciso 1º do caput. Que carga horária é essa? Aquelas 800 horas no mínimo, tá? Deverá ser ampliada de forma progressiva. Então não é da noite para o dia. No ensino médio, para 1.400 horas. Essa é a média. Perdão, essa é a meta. Então, escola de tempo integral, 1.400 horas. Devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Em 2 de março de 2017 começou a contar o prazo. O prazo acaba quando? Em 2 de março de 2022. O prazo de 5 anos acaba e, acabando o prazo de 5 anos, prazo máximo de 5 anos, todas as escolas de ensino médio, sejam elas públicas ou privadas, deverão estar oferecendo pelo menos 1.000 horas anuais
Então aqui a gente tem uma riqueza de informações e um leque de possibilidades, de perguntas em prova, que a maioria dos candidatos nem se atenta, porque vai lendo isso aqui muito rápido e não encaixa isso no devido lugar. A quarta mudança, já quase acabando esse bloco de aula, são os eixos, os chamados eixos estruturantes, que vão ajudar no desenvolvimento das competências prescritas na BNCC, exatamente. Quais são os eixos estruturantes dos itinerários formativos? Essa é a quarta mudança. O primeiro são os chamados processos criativos. O segundo é a investigação científica. Temos a mediação e intervenção sociocultural e temos o empreendedorismo. Então, para você entender melhor, qualquer que seja o itinerário formativo que o educando escolha. Lembra que a gente estudou itinerário formativo? Mencionei para você quando fiz aquela tabela no começo da aula entre o artigo 35 e 36. Aquilo que o 35 chama de área, o 36 chama de itinerário formativo, e mostrei que havia um itinerário formativo que não era área, prescrito lá no inciso 5º, inciso 5 do artigo 36. Então aqueles itinerários, matemática e suas tecnologias, né, ciências da natureza e suas tecnologias, são itinerários. Qualquer que seja o itinerário formativo que o educando escolha, ele deve se organizar a partir de um desses eixos estruturantes, ou mais de um, de preferência. Temos que organizar o itinerário para que ele perpasse os 4 eixos estruturantes. O eixo da investigação científica, o eixo dos processos criativos, o eixo da mediação e intervenção sociocultural e o último eixo, que é o eixo do empreendedorismo. Exato. Então, essa é mais uma das novidades que não está muito clara na LDB. Não está muito clara. Por isso a gente integra 4 documentos para que você possa entender o que está escrito no LDB. Cada eixo desse que você acabou de ver, aí, são 4 eixos, não é isso? Cada eixo desse possui justificativa. Você pega o eixo do empreendedorismo. Se você for fazer uma leitura da BNCC, você vai ver que ele tem uma justificativa para estar ali. Ele tem objetivos. Todos os 4 eixos têm seus objetivos e esses objetivos são apresentados, são traduzidos através de 3 palavras que você já vai ver. Mas, nesse primeiro momento, cada eixo desses 4 que a gente acaba de ver, eles têm uma justificativa, eles têm um objetivo e eles têm um foco pedagógico, prescritos lá na BNCC. E em matéria de objetivo de cada um desses eixos, pega, por exemplo, o empreendedorismo, ele tem objetivos que são traduzidos através de 3 palavras. Aprofundar, ampliar e utilizar. No estudo da BNCC, ao longo do nosso curso de legislação educacional, teremos o módulo da BNCC, você vai entender e vai estudar aprofundar em quê, ampliar o quê, utilizar o quê. Tudo que você precisa saber até agora é que cada itinerário formativo é dividido, ou melhor, ele perpassa eixos estruturantes, pelo menos um, de preferência os 4. Investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E que cada um desses itinerários tem justificativa, objetivo e foco pedagógico. E que no que concerne ao objetivo, ele se traduz sempre em 3 palavras, para todos eles. Aprofundar em algo, ampliar algo ou utilizar algo que vamos estudar lá no estudo da nossa BNCC. Perfeito? E a quinta e última mudança está na estruturação do Exame Nacional do Ensino Médio. Quinta e última mudança para esse bloco de aula. Temos mais 5 no próximo bloco, tá? Quinta mudança,
alteração no Enem segundo um determinado cronograma que não foi nem estabelecido ainda. Então o Enem vai ter duas etapas. Uma primeira etapa que vai ser uma prova da formação geral básica, para avaliar se o indivíduo adquiriu as competências prescritas na BNCC. E uma segunda etapa que vai para o conhecimento sobre o itinerário formativo, a trilha de aprendizagem que ele escolheu no seu processo de formação. Mas há um cronograma para que isso seja implementado, particularmente eu desconheço qual é o cronograma, e isso virá com o tempo, perfeito? Então, entendemos as 5 primeiras mudanças de 10. No próximo bloco estudaremos outras 5 mudanças, e aí, então, só depois disso, na outra aula, vamos entrar na leitura da LDB, artigo 35A em diante, com condições de entender o que foi a reforma do ensino médio. Eu sugiro a você que vai fazer um concurso, eu sugiro a você que vai dar aula desse tema, que não avance agora. Que pegue e veja essa aula de novo e aprofunde um pouco mais nas mudanças, faça suas notas, faça suas observações antes de irmos para o próximo bloco. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.